O Tomé, chamado o quê? Dídimo, que significa gêmeo. Você já prestou atenção? Não tem o nome do irmão dele na Bíblia. Cadê o irmão dele? Cadê o outro gêmeo? Um comentarista da Bíblia diz que isso é intencional de Deus. Quando você quiser saber o irmão gêmeo de Tomé, chamado discípulo duvidoso, é só você pegar o espelho e olhar sua cara. Eis o gêmeo de Tomé, Senhor. Aquele que de vez em quando quer pôr o dedo, aquele de vez em quando que quer ver, aquele que de vez em quando quer ver para crer. Eis o irmão de Tomé, Senhor. Então Jesus disse: vocês vão, ainda bem que vocês não estão lá. Quando Jesus chegou, quem saiu para encontrar? Marta. E Marta falou o quê? Se o Senhor estivesse aqui, Jesus falou: ô Marta, o Lázaro vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que no último dia, quando todo mundo ressuscitar, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois Maria estava lá dentro. Marta mais atirada, Marta mais decidida, Maria mais tímida, mais mística. E aí então Maria fala a mesma coisa. Jesus disse: então vamos lá. Não enterrava igual a gente enterra hoje, com caixão, cava a terra. Era num buraco, enrolava numas faixas, amarrava com um lenço e enfiava o sujeito na rocha e punha uma pedra. E punha os perfumes lá para melhorar o cheiro. Ele diz que coisa que fede é gente. Então Jesus chegou e olha, presta atenção. Jesus que vai ressuscitar o morto não podia ter tirado a pedra? Passado a mão assim, ó. Tem uma turma que gosta assim, né? E a pedra ia voar. Mas Jesus não moveu uma palha. Jesus falou: vocês tirem a pedra, vocês põem o braço, vocês movam-se. E por que é que Jesus gritou, gente? Jesus não precisa gritar. Defunto levantado no grito, que dia? Pode berrar o que quiser. Jesus gritou, não foi para Lázaro. Jesus gritou porque tinha uma multidão ao redor. Jesus gritou para que a multidão soubesse que Ele é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o cumprimento das promessas, como os irmãos viram nos sinais. Por que é que João escolheu 6 sinais? Porque os profetas disseram que quando o Messias viesse, os coxos iam andar, os cegos iam ver, os mortos iam viver, o poder de Deus estava presente. E agora então, diante de todo mundo, Jesus está gritando: Lázaro, sai para fora, para que todos saibam que Deus é que está operando, e que as promessas estão cumpridas, e que o Messias está na terra, e que é novas de grande alegria para todo o povo. Leia comigo então, para você entender isso. João 20, 31. João 20, 31. Vamos ler juntos? João 20, 31. Estes, porém, foram registrados que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito para que você entregasse sua vida a Jesus. O Evangelho de João foi escrito para testemunhar que você tem que fazer a maior decisão da sua vida, que é seguir a Cristo, com milagre ou sem milagre. Foi escrito por isso. É por isso que dá essa confusão toda vez que Jesus faz um milagre. Lázaro, sai para fora. Bom, já contei a história. E agora então vamos lá. Primeira afirmação. Vamos ler juntos? Pessoas e famílias que Deus ama enfrentam doenças e morte. Vamos falar juntos?
várias vezes repete: Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta, Jesus amava, Jesus amava, Jesus amava. Então, não é porque quando a enfermidade chegou na casa de Maria e Marta e Lázaro, não é porque Deus virou as costas, não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus não ama, não é porque Deus não gosta. Essa é uma teologia mal pregada e mal ensinada, que quando a enfermidade ou a morte chega na casa de alguém, é porque Deus não te ama. É porque Deus não gosta de você, é porque Deus não quer saber de você, ou porque Deus está contra você. A Bíblia várias vezes repete no capítulo 11, Jesus amava. Então, tem uma mensagem hoje no Brasil que diz assim, que toda doença é coisa porque tem um pecado escondido. Já viu isso falar com você? Já escutou isso? Você adoece, o cara acha assim, tem um pecado escondido em sua vida. É um pecado escondido em sua vida. É um pecado. É um pecado lá. É um pecado. Olha, quando a Ana Maria ficou doente com câncer, o sujeito falou comigo, é porque tem uma coisa escura na sua vida, que você nem lembra. Um pecado escondido. Olha, eu voltei quando eu era garotão lá em Janaúba. Falei, deve ser as pitombas que eu roubei de seu Manuel Rosendo. Deve ser as goiabas que eu roubei de Dona Rosa. Oh, meu Deus, me perdoa. Tem gente que diz assim, que você está doente, que toda doença é porque tem um demônio escondido. Tem doença que é demoníaca, mas não é toda. Tem doença que é coisa que coloca mesmo, obra do inferno, mas não é toda. Tem texto da Bíblia que diz, mas nesse texto da Bíblia diz que não. Tem doença que em determinado texto da Bíblia diz que é por causa do juízo de Deus, mas nesse texto não. Então tem que ter uma teologia boa, senão o povo não consegue morrer em paz. Eu estou te falando, porque às vezes a gente enfrenta pessoas em momentos terminais, que o médico já desligou tudo, que não tem remédio, não tem nada, e a família devia celebrar os últimos momentos da pessoa, e continua chegando profeta dizendo, Deus mandou dizer que vai levantar, e Deus mandou dizer que vai levantar, e daí a pouco o cara morre sem ninguém celebrar os últimos momentos do parente. Tem hora que isso me dá náusea, gente. Eu creio no milagre, creio na vitória, mas eu creio também que a gente tem que aprender a viver e aprender a morrer para a glória de Deus. Que a gente tem que ir de vez em quando, o sujeito não morre por isso, porque a família não libera ele. E a pessoa fica angustiada. De vez em quando eu tenho aconselhado famílias que estão lutando com gente que já tem 2, 3, 4, 5 anos. Que está segura só num aparelho. Eu falo, fala com a pessoa, pode ir em paz. Você já é de Jesus, pode descansar, Jesus vai cuidar da gente. Jesus vai nos abençoar, vai com Deus. E quando a pessoa relaxa, vai embora. Estou te falando. Eu não estou dizendo que é para você acomodar. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo não? O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter uma teologia boa, que ensina a gente a viver, ensina a gente a abençoar as pessoas, ensina a gente a fazer do culto de sepultamento, culto de testemunho, e não culto de desespero.